Então, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a gente deve buscar a Deus enquanto a gente já pode achar. Hoje, esse século que a gente está, ainda tem muita gente dormindo, muita gente. Quando eu falo dormindo, é espiritualmente, sabe? A pessoa não está buscando a Deus como deveria buscar, preocupada com as coisas do mundo, enquanto o mundo está indo cada vez pior. A palavra de Deus diz o seguinte, que o mundo já é de maligno. E a gente está no final dos tempos. Cada dia que passa, a gente vai vendo as coisas ficando mais sérias lá fora, entendeu? E mesmo assim, às vezes, as pessoas não estão buscando a Deus que deveriam buscar. Ou não. Conseguiu resolver o negócio do telefone? É? Ah, que bem. Sim. Oh, que bênção. Glória a Deus, Dona Maria. Graças a Deus. Deus é fiel. É meio complicadinho para trocar um número, Dona Maria. E outra coisa, você, de repente, você tem coisas suas que já está até nesse número. Aí se ela trocar, fica até ruim. Você vai ter que ir lá, trocar tudo de novo. Entendeu? Mas Deus é fiel, Dona Maria. Mas graças a Deus, Deus resolveu. Põe na mão de Deus, não tem isso não, Deus resolve. Entendeu? Deus é poderoso. Então, pessoal, o que acontece? A gente estamos vendo aí, muita gente já tem alguns que está até se esquecendo de Deus, sabia? Tem muita gente lá está se esquecendo de Deus, você não procura mais a igreja, não ora mais, se entregou mesmo, entendeu? Eu tenho minha fé em casa mesmo, mas não é assim que Deus mandou fazer. Deus falou na palavra dele, né, que a fé é ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, os discípulos iam no templo. Jesus de Nazaré ia no templo, da igreja, né? Aí a pessoa vai que quer ir na igreja, não quer ouvir, a pessoa não quer orar. Resultado disso, a família, né? Sempre fala, a família fala. Então, voltou, é bom. E Deus não pode guardar. Você está entendendo? Deus não pode guardar porque a pessoa insistiu naquele erro. Deus só pode guardar você quando você tem compromisso com Deus. Agora, hoje de manhã, vocês estão aqui na igreja, então, você tem compromisso com Deus. Deus pode guardar você e sua família. A pessoa não procura Deus, não vai numa igreja, então ela está desprotegida, pessoal. A melhor coisa que tem é a gente permanecer com Jesus. A nossa família precisa. Você está entendendo? E a gente também precisa. Tem gente que não tem nem família, só ele, só ela. Mas nós precisamos de Jesus. E uma hora dessas, Jesus vem buscar a igreja, uma pessoa morre, onde que ela vai? Se ela não tiver Jesus. Né? Então, a gente tem que procurar a Deus, procurar o Senhor, enquanto a gente pode achar. Nunca podemos se afastar de Jesus. E tem coisas que a gente ora, poxa, pastor, parece até que o negócio ora, o negócio não acontece, não é possível. Tem coisas que Deus está preparando você. E às vezes você não está preparado. Você, não, mas eu estou preparado. Deus sabe se você está ou não. Entendeu? Tudo é uma preparação. Tudo tem um tempo de Deus. Tem coisas que Deus, você ora, acontece logo. Tem outras que você tem que orar mais um pouquinho. Você tem que insistir mais um pouquinho na oração. Até porque, para você aprender a ser uma pessoa perseverante, tem pessoa que desiste muito fácil. Orou a primeira vez, não
aconteceu, agora não. Entendeu? Aí Deus faz o quê? Deus te ensina você a ser perseverante. Não desistir. Uma hora vai acontecer. Porque Deus, ele prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse na palavra dele, todo aquele que pede, recebe. Só que a gente tem que ter cuidado, como eu preguei ontem no podcast, né? Também estava dando conselho a uma pessoa ontem. A gente busca as bênçãos de Deus, mas a gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. Pastora, por quê? Porque lá no Provérbio, não, Mateus 5, versículo 8, está escrito o seguinte: bem-aventurado, feliz, bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é isso? Você tem que ter cuidado para não carregar ódio, mágoa, raiva. Você está entendendo? Das pessoas. Eu sempre prego aqui, tem pessoas que não dá para você andar com elas. As pessoas têm um espírito maligno nelas, não tem como você e elas se dar, porque a luz e as trevas não se dão. Então não tem como você andar com ela, vai dar ruim para você, entendeu? Mas também você não precisa odiar ela. Você pode limpar sobre ela lá, você aqui, mas você limpa seu coração. Pai, não dá para me andar com essa pessoa, porque ele tem um espírito nela, me ataca, ou que me ofende, ou que faz alguma coisa que eu não sei o que. Mas eu também não quero odiar ela. Eu não quero andar com ela, porque não dá, mas também não quero odiar. Então, limpa meu coração. Eu estou perdoando, tá? Estou perdoando, se eu não vou perdoar. E Deus falou isso. Quando estiveres orando, perdoa se tens alguma coisa contra alguém. Para quê? Porque o Pai está no céu, nos perdoa também. Então, você tem que chegar perto de Deus, você tem que falar: Deus, não dá para me andar com essa pessoa. Ali tem um espírito que me usa ela para me atacar. Mas também não quero odiar ela, estou perdoando ela lá e eu cá, mas também não quero ter ódio nada disso. Entendeu? Sim ou não, pessoal? Estou perdoando porque essa pessoa me fez. E pronto. Já teve pessoas que eu pedi até que Deus afastasse a pessoa de mim. Que isso? Já? Porque a pessoa não estava me fazendo bem, tinha um espírito nela que estava me fazendo mal. Eu falei, Senhor, não só afasta dessa pessoa de mim, porque enquanto aquele espírito estiver ali, se for um espírito para me fazer mal, só afasta de mim. Mas também não quero odiar a pessoa. Você está entendendo? Sim ou não? Odiar é uma coisa, você não pode ter ódio de ninguém, você é um cristão, você é uma cristã. Entendeu? Tem que perdoar todos os dias, quando você for orar, você tem que pedir perdão a Deus e perdoar aqueles que pecaram contra você. E você tem que ter cuidado com o seu coração, não ter ódio, mágoa, mentira. Cuidado com mentira, não minta. Às vezes parece que você está ganhando uma enorme vantagem. Não minta. Se a pessoa gostar, bem, se não gostar, bem, mas fala a verdade. Você está entendendo? Sim ou não? Cuidado com esse negócio de mentira. Não, mas eu vou falar para o fulano que eu não estou em casa. Não faz isso, você não está em casa. Então você está mentindo. E o diabo, ele que é o pai da mentira. Aí você mente, ele atrapalha a sua vida toda. Ele entra, é uma brecha. Sim ou não? É uma brechinha que você deixou. Ele vai entrar, vai estragar os planos de Deus na sua vida, vai estragar suas bênçãos. As bênçãos que você está esperando vai ficar travado. Por quê? Porque você está dando uma brechinha e está entrando através de um ódio, uma mágoa, uma falta de perdão, uma mentira. Então você tem que tampar essas brechinhas, gente. Sim ou não? Então, não é que Deus não vai fazer a bênção, vai, mas você tem que se preparar, tem que vigiar para você não cair. Demônio sempre vai tentar você para ver se você cai numa armadilha dele para te atrapalhar de ser abençoado. Deus quer que você seja abençoado, mas o diabo não quer, ele vai tentar impedir. Você tem que ser uma pessoa firme com Deus, não vou cair nessa. Aí manda
alguém vai lá e diz para você, manda você mentir. Não vou mentir. Estou na igreja. Se eu gostava, gostou, mas se não gostava, fazer o quê? Nem Jesus agradou todo mundo. Mas essa pessoa fica triste comigo. Mas fica triste comigo por quê? Porque eu fiz o certo. Então é ela que está errada. Entendeu? Sim ou não? Então quem está errado é ela. Eu estou fazendo o certo. Ela está na mão de Deus. Glória a Deus, orando por ela. Isso que eu vou fazer. Vamos lá, acho que é 2 Reis. Então, pessoal, a gente tem que fugir de fofoca, não atrás de fofoca. Pastor, o que é fofoca? Falar da vida dos outros. Só ficar falando da vida dos outros lá na tua casa, você fica estudando aquilo ali. Mas eu vim aqui porque o Geraldino, porque não sei o quê, porque o Getúlio, irmão, o problema deles. Já vi que o fulano fez isso, falou assim, o problema é dele, vamos orar. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. A nossa própria vida, quando a gente tomar conta de uma luta, a gente dirá tomar conta da vida dos outros. Uma vida já falou isso, eu tomar conta. Falar mal das pessoas é pecado. Ouvir falar mal também é pecado. Às vezes você não fala para você ouvir, a pessoa fala, fulano! Você está lá quieto, em paz, dentro de casa. Fulano, vem tomar um cafezinho com você, fulano. Não te vi lá agora, fulano. Tá quietinho aí dentro de casa. Vem tomar um cafezinho com você. Tô com saudade. Aí você, entra, fulano. Entra, Geraldina. Aí a pessoa vai lá, senta lá. Aí começa a vir, daqui a pouco começa a meter o marido dos outros, dando uma cara. Pastor, o que é isso? É o diabo. Está usando aquela pessoa. Tudo vai enrolar para fazer você pecar. Aí você fica ouvindo aquilo ali, enquanto você está ouvindo, o diabo está atrapalhando a sua vida todinha, uma brecha. Entendeu? Sim ou não? Naquela visita ali, embora foi lá, tomar um cafezinho, então ela não está sendo usada por Deus. Se ela está sendo usada por Deus, ela vai entrar na sua casa, vai conversar com você, vai falar coisa de Deus. E aí, está aí na igreja? Poxa, também tem vontade na igreja, ela vai falar coisa boa. E edifica. Vai até te chamar para fazer uma oração e tudo, mas se é aquela que vai falar mal de tudo, meter o mar no ar, meter o mar no peixe, cuidado, é demônio. Ele está doido para fazer você perder suas bênçãos. Entendeu? Sim ou não? Mas se você for uma pessoa que ouve, que obedece, insistentezinho, você vai conseguir resolver essas coisas. Vai lá, dona Maria Caluta, no telefone dela, o diabo pode até ter tentado usar alguém para atrapalhar, mas ele não conseguiu. Porque ela foi perseverante, ela enxergou que o diabo estava agindo através de alguém. Você está entendendo? Deus vai dando a vitória. Então, o diabo não consegue pedir. Agora, quando você é uma pessoa que você não presta atenção que Deus está te falando na igreja, você perde sua bênção. Tem que prestar atenção. Nem todo mundo que vem como seu amigo, sua amiga, não. E outra coisa, eu estava falando com meu pai ontem, pelo telefone. Gente, o amor do dia está destruindo a humanidade. Ouviu aquele cara que estava só esqueleto, pai em cima da cama, 2 filhos, matou, não sei se mataram o pai, mas estava com o corpo do pai em decomposição, só o rosto, em cima da cama, e eles fazendo compra com os cartões do pai, recebendo o cartão do pai. Você imagina a palavra de Deus nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria, né? Imagina você ter coragem, gente, estar comendo, bebendo com o corpo do teu pai, da tua mãe em cima da cama, recebendo o lugar de Deus, né? É muita coragem. Você entendeu? Aí meu pai estava falando ontem, que ele estava vendo uma reportagem, eu vi. Ele disse que viu de um pessoal que estava falsificando os remédios. Foram presos, estavam
maldade, coitadinho, a pessoa vai comprar um remédio inocente, pensando que vai curar, entendeu? E eles não têm nem como é que eles não pensam que aquilo ali pode matar uma pessoa, matou várias pessoas no remédio. Tudo isso por quê? O amor ao Deus. Então as pessoas estão apelando uma outra, a coisa está séria. Como Jesus falou, que a gente não pode amar dois senhores, a Deus e a Mamão, que é o Deus do dinheiro. O dinheiro é para você pagar seus compromissos, suas contas, mas irmão, o mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Isso é quando a gente morre daqui, não fica nada. Não, a pessoa não leva nada, nem centavo, não leva nem a roupa do corpo, porque vai desfazer embaixo da terra. Quando meu esposo faleceu, eu fui reconhecer o corpo, porque estava eu e o cunhado, só que o enterro já ia ser assim, em cima da hora, meus cunhados tiveram que ir lá de prisão, um ônibus, né, para levar a família. Aí ele falou, olha, não vai dar tempo, se a gente ficar aqui para reconhecer o corpo, não vai dar tempo da gente ver o carro, o ônibus, está muito em cima. Então, você consegue reconhecer o corpo, você consegue ficar sozinha? Eu fiquei sozinha, naquele sozinha. Eu e Deus, né? Eu não consigo. Tem certeza? Vai conseguir? Vai passar a mão? Não, pode ir. Aí eu fiquei lá, na porta de trás, né? Coisa lá, porque ela sozinha, não tinha, por incrível que pareça, não tinha ninguém, só eu vi. E eu esperando assim na porta, eles abriam a porta para não reconhecer o corpo, eu conversando com Deus ali. Daqui a pouco eles abriam o portão, trouxeram assim o corpo do meu marido, naquele saco, né? Eles abriram o saco, você reconhece a sua esposa? Eu falei assim. Aí ele estava com uma aliança. Eles eram casados, éramos casados mesmo. Aí ele estava com a nossa aliança, eu estava com a minha dele. Aí ele falou assim, olha, ele está com a aliança, tira a aliança ou leva? Eu não pode tirar, porque eu vou tirar a aliança que deu. E ele foi embora, eu guardei a aliança mais de recordação, né? E inclusive está guardada até hoje, a minha aliança dele. Então, o que aconteceu? Ele não levou nada. Não? O pezinho dele não foi sepultado de sapato, com uma meiazinha. A roupa que ele foi sepultado já foi embora, vai da terra. Hoje deve existir o que, ó? Só o nosso. O carro que ele tinha ficou aí, as máquinas que ele tinha de trabalho ficou por aí, roupa, sapato, botei tudo numa caixa para doar. Doei, só não doei para ninguém aqui da igreja. Eu fiquei pensando, poxa, eu doar para a igreja, o irmão chega com a roupa dele, a gente acaba lembrando, né? Eu doei para a pessoa lá. A irmã botou dentro do carro, na mala do carro, levou para bem longe, doaram. O que ele levou? Os cartões dele estão lá até hoje, cancelados, né? Claro. Os documentos dele estão lá, tudo lá. Então, quando a gente vai embora, a gente não leva nada desse mundo. Para que tanto olho grande, tanto amor ao dinheiro? Para que isso, gente? Se tudo vai ficar bem. A gente tem que ser fiel, sim, a Deus. Porque Deus está com a gente aqui se a gente for fiel a Ele. E lá do outro lado, quando a gente for embora, Deus ainda vai continuar cuidando da gente se a gente for fiel a Ele. Lá do outro lado não tem dinheiro, não tem pix, não tem supermercado. Lá do outro lado não tem nada disso, não. Lá do outro lado a gente vai depender só de Deus mesmo. É Ele que vai cuidar da gente. Então a gente tem que ser fiel a Deus, gente. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Lá no. Gente,
Segunda Reis, lá no capítulo. Não, Segunda Reis não. Bom dia, João. Marcos Couto. Segunda Reis. Eu confundi, né? A outra coisa, que eu vou até para fazer uma pregação sobre isso, que não é legal quando a pessoa se afasta de Deus. Entendeu? Eu tenho visto umas coisas aí acontecendo na vida de algumas pessoas que eu considerei muito nobre, está longe de Deus, você não está vindo para ele. Não, mas estou bem, mas é porque a pessoa não sabe que na hora acabou fora. Deus, ele é benigno, ele é misericordioso. Às vezes a pessoa se afasta de Deus, Deus ainda fica guardando aquela pessoa, usando lá o pastor, uma pastora, para poder pregar para ver se aquela pessoa se arrepende e volta. Entendeu? Mas se a pessoa endurecer o coração, não se arrepender de jeito nenhum, daqui a pouco começa as coisas a acontecer. E aí Deus não pode mais livrar a pessoa, porque a pessoa resistiu tanta vez, se afastou de Deus. Gente, é uma loucura uma pessoa se afastar de Deus. A palavra de Deus diz que ele espírito volta 7 vezes pior. Entendeu? Eu como pastora, eu tenho experiência disso, gente. Eu tenho experiência disso. O diabo, ele vai fazer de tudo para afastar a pessoa de Deus. Isso aí, sabe o que é isso aí? Ele não está de olho em você. Ele está de olho na sua família. A sede dele é destruir primeiro a família. Entendeu? E a pessoa vai se afastando, não vai dar ruim logo na hora, não, mas daqui a pouco vai começar a acontecer as coisas dentro de casa. E às vezes a pessoa não entende que o problema é ela. Ah, não, mas é meu marido, é minha tia, minha avó, meu avô. Não. Você começa a se afastar de Deus, as coisas começam a ganhar. Você está entendendo? Sim ou não? Então a gente prega, às vezes eu fico conversando com Deus em casa, Senhor, que o Senhor ajude cada pessoa a entender como o Senhor me ajudou a entender. E o jeito que Deus me ajudou a entender é 100% verdade. Preste atenção nos avisos de Deus. O que Deus está falando com você na igreja, conserta logo. Porque se ele fala, você vai deixando passar, daqui a pouco ele não pode mais fazer nada com você. O diabo vai começar atacando aquele demônio que estava saindo da sua vida, da vida da sua família, vai voltando tudo de novo. Pastor, mas graças a Deus, eu não vejo, mas não é isso não, gente. É compromisso com Deus. Sabia que a falta de compromisso com Deus, Deus não tem como ter um compromisso com a sua família. Estão entendendo, senhor? Eu sei, porque eu já paguei caro, eu estava com Deus e não estava ao mesmo tempo. Pastor, como assim? Eu estou com Deus, mas quase não orava, faltava, eu ouvia palavras pressa, às vezes até pulava o vídeo, estou cheio de pressa, estou cheio de coisa para fazer. Irmão, começou a estar muito nervoso. Daqui a pouco o diabo começou a atacar a família, começou a atacar filho, começou a atacar a saúde, começou a atacar a prosperidade. Mas o que está acontecendo? Isso. Mas não ora, está dando atenção que Deus está falando, as coisas tudo às pressas. Gente, para que tanta pressa para Deus se você
agora eu estou te ouvindo, agora eu vou orar, porque você não vai conseguir sozinho. Jesus, sem mim, nada poderia fazer. Por isso que agora eu já quebrei muita cara por causa disso. Tá? E às vezes meu pastor tinha dia que quando ele pregava na igreja, eu ouvia as pessoas. Aí Deus é tão bom que às vezes o meu pastor me ligava. Oi, como é que você está? Sem saber de nada. E aí no meio da conversa ele me dava um conselho, olha, a gente tem que vigiar muito o segredo, é nunca parar de orar. Ter tempo para Deus, ouvir direitinho a palavra. Amém, pastor, amém, eu estava com ele. Daqui a pouco as coisas começaram a complicar, eu tive que parar. Ou eu falo, ou o diabo acaba. Família, tudo. Você está entendendo? Não adianta ter pressa para Deus. Deus, você tem que ter compromisso com Ele. Se você não tiver compromisso com Ele, Ele não vai poder ter compromisso com você. Você entendeu? Compromisso com o estudo, compromisso com o oração, compromisso com ouvir a palavra. Se você começar a levar Deus de qualquer maneira, o diabo também vai ficar à vontade na sua vida. Deus também não pode fazer as coisas certinho como você quer. E nós somos um exemplo, sabia? Nós somos aquela primeira pecinha do dominó. Você pode os dominós, se fizer arrumadinho, é a primeira. Se der um pepeneco ela cai o resto. Se você não for firme com Deus, a sua família não vai ser. Uma hora você quer saber de Jesus, outra hora não quer. Uma hora ele vai estar louvando, outra hora vai estar xingando. Porque você não está firme. É mesmo você construir uma casa, a coluna não está firme. Então, o resto está correndo risco. Quando desabar qualquer hora. Entendeu? A falta do compromisso com Deus também é uma coisa muito séria. Você tem que rever sua vida, cuidado. Gente, às vezes a gente é obrigado a falar, não tem como escorrer. Cuidado, porque pastor, não vai ficar falando derrota da vida dos outros. Mas eu sei que as pessoas que se afastam de Deus estão passando. E que a família delas também está passando. Foi falta de aviso? Foi não. Não pode nem dizer que injustiça. Deus não usou ninguém para me avisar isso. Ó, então eu estou avisando. Como eu estou falando, Deus é misericordioso. Não está ruim na hora não. Você vai indo. Deus está esperando você tomar uma posição. Aí você demora muito a decidir, não é. Entendeu? Então a gente tem que a cada dia você tem que examinar você. Poxa, eu estou muito afastada de Deus. Não canto louvor, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para fazer uma oração direito, não tenho tempo para ouvir a palavra direito. Estou me afastando de Deus. Você tem que enxergar isso antes, não é depois. Às vezes, depois que a pessoa cai, a pessoa assim, meu Deus, mas eu já vi lá, mas aí você já caiu. A palavra de Deus diz o seguinte: que está de pé, cuide para cair. Você tem que pensar isso antes de cair, não é depois. Depois você vai se levantar, mas é uma luta. Podia ter pensado antes. Entendeu? Então, como eu comecei aqui, o que eu falei aqui no começo do culto? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tudo aqui dessa terra, isso é passageiro, isso vai passar. O mundo já é de marido, está de cabeça para baixo. Não, você tem que buscar lá em cima. Quando a gente morrer, nossa família morrer, isso aqui tudo acabou. Lá do outro lado, o único que vai poder cuidar de você é Deus. Lá do outro lado não tem dinheiro, não tem cartão, não tem fixo, não tem nada disso. Não tem supermercado, lá é só Deus que vai cuidar. O pessoal está dormindo. Tá? A pessoa só está pensando aqui de baixo. Irmão, pelo amor de Deus. Se uma parede, se eu morrer sem a salvação, para onde essa pessoa vai? E depois você não pode. Lá mais na frente, se você tiver um tempinho folgado, você não vai poder trazer aquele parente de volta. Acabou. Tem que pensar hoje. Eu preguei, foi domingo, né? Domingo à noite eu preguei sobre o Apocalipse. Para onde a pessoa, quando ela não é batizada, o nome dela não está escrito no livro da vida. Para onde que essa pessoa vai? Está lá no Apocalipse.
E a gente, nós é que temos que mudar essas pessoas. Não adianta você querer que a pessoa ache, a pessoa não vai para a igreja porque não quer. Irmão, não é assim. A nossa família está sendo salva por causa da gente. A gente tem que ter força a buscar, força para ir para a igreja, interesse para ouvir a palavra. É perigoso quando você não tem mais interesse em Jesus. Tem alguma coisa estranha em você. Você perdeu o interesse. Você quer perder o interesse por Jesus? Você não se interessa mais pela palavra. Você ouviu isso, não ouviu também da mão? Não, mas você, o que está acontecendo com você? Jesus não é mesmo. Eu tive interesse em Jesus para salvar minha família. Eu não tenho mais interesse de orar. Se orar, orei. Se não orar, também está bom. Pode ser assim, não. Tem que se esforçar. Glória a Deus. Nós não conseguimos nem se salvar, nem salvar a nossa família. E é você também. Porque às vezes tem hora que você quer saber? Se dane. Já orei pela minha família, se eles quiserem ser salvos lá, se não quiser, mas você também. Se você chutar o balde, você vai para onde? Tá bom, se eu for para o inferno, tá bom. Que nem meu pastor fala, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que é o inferno. Você acha que você está sofrendo aqui, Deus me livre você cair lá. E aqui você ainda pode reverter as coisas, pode orar a Deus, pedir força a Deus e mudar a sua história lá. Lá é para sempre. Lá, queima o fogo do fogo, a pessoa vai ficar agonizando o resto do século por século. Não tem mais saída. Entendeu? Então a gente tem que se esforçar. A salvação existe, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode levar a Deus de qualquer maneira. Entendeu? Não é assim não, gente. Tem que ter compromisso sério com Deus. Então ele está falando lá no livro de 2 Não é um bom exemplo. Preste bem atenção. Pastor, a senhora fica feliz quando alguém se dá mal? Claro que não. Eu não fico feliz por Deus, não fica, porque eu vou ficar. Só que às vezes a gente usa o exemplo daquela pessoa que foi rebelde por Deus e está se dando mal, que é para você ver se você for rebelde, você também vai acontecer a mesma coisa. Está amarrado, irmão, mas é a palavra. Lembra daquele povo de Israel que foi rebelde por Deus? Sim ou não? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse o seguinte: isso tudo foi escrito como figura, como exemplo para nós, para que a gente não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram, não foi isso? A mesma coisa hoje, às vezes você sabia que Deus te mostra exemplos de pessoa que saiu da igreja, pessoa que se afastou da igreja, como é que a pessoa está? Não é para você ficar feliz com isso, não. Para você entender que se qualquer pessoa que se afasta de Jesus dá ruim. É um exemplo que Deus está te dando. Para quê? Para você não cometer o mesmo erro. Não vai dar ruim para você também, entendeu? Toda pessoa que se afasta de Deus dá ruim. Então, peraí, eu não quero acabar com o fulano, não. Eu vou ficar com Deus. Vou seguir o exemplo daqueles que estão com Jesus. Glória a Deus. É isso. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes a gente que é pastor, a gente fica até com o pastor, pessoa de Deus, não tem pena, né? Misericórdia, compaixão. Mas às vezes tem pessoas que a gente fica com misericórdia, com compaixão, mas a gente não pode fazer mais nada. A gente sabe que Deus já avisou, a pessoa não aceitou, a gente não pode obrigar a pessoa a aceitar, infelizmente a gente vê a pessoa sofrendo, não pode fazer mais nada. Entendeu? A falar com Deus, até Deus fala, a pessoa não quer fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Aí o diabo vai lá, é triste você ver isso, sabe? Já viu aqueles loucos da camisa? Eles não vão para cima. Você não pode fazer mais nada. A pessoa não aceitou. Não aceitou ser Jesus.
isso, mas você fica pensando, se Deus tivesse me ouvido, tivesse ouvido Deus, estava nessa situação, mas é uma ilusão. Como Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, ela vai pensando que mandou de Jesus está tranquila. Vive a vida, mas não manda isso não. O diabo não vai deixar o filho cuidar, ele vai vir com tudo. Deus só está dando tempo para ela se arrepender. Você está entendendo como funciona? A pessoa está dizendo, quando ela não conhece a palavra, ela só um pouquinho. Ela acha assim, se ela não servir a Deus, ela vai servir para Deus. Entendeu? Ah, estou bem, eu me atei em casa, não preciso de pastor. Nem tudo eu obedecer pastor, sei o que eu estou fazendo, mas porque eu ali já está em casa, não é. Ainda melhorando, Deus vai ter misericórdia, Deus está usando o pastor para falar. Aí se ela não se arrepender, ela está pensando que vai continuar assim, não vai continuar assim, o diabo vai vir com tudo, gente. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Entendeu? Quando as coisas sérias começam a acontecer, meu Deus, mas Deus não pelo amor de Deus. Deus falou, vai, fica aqui, não vai. Não aceitou de jeito nenhum. É sério, eu já vi várias pessoas acontecer isso. E nem eu podia fazer mais nada. Eu orando, e Deus falou no meu coração, não dá, eu não quis, vou fazer o quê? O evangelho não é curso. É os que crê, será salvo. Quem não crê, faz o quê? É condenar. Toda pessoa é igual a família. Crê no Senhor Jesus que será salvo, tu ia trocar, mas se não crê, não será salvo nem a pessoa, nem a família. A culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. Deus está ensinando, gente. É uma escolha nossa. Ele só não obriga, mas ele ensina a gente a querer, a buscar ele, a ficar com ele. A Bíblia diz assim, provar e ver que o Senhor é bom. Entendeu? Ele já está mostrando tudo. Ele já mostrou o seu caminho errado e o caminho certo. Ele já mostrou que quando você obedece, tudo dá certo. Você começa a desobedecer, começa a dar tudo errado. Ele já mostrou já. Agora a gente tem que entender o quê? Então, peraí, para continuar dando certo, eu tenho que continuar fazendo o quê? Obedecendo. Entendeu? Deus está ensinando tudo, gente. A gente não pode dizer que Deus não ensina assim. E ser comigo também. Você está pensando que eu sou pastor, se eu desobedecer, vai dar tudo certo para mim. Vai não. Vai não. De vez em quando eu quebro a cara também, tá? Tá, mas amém. Aí eu faço aquilo ali, daqui a pouco é continha, tá? Assim, tudo bem, eu sei, eu vi, tá? Aí eu vou lá e eu tenho que consertar com Deus para as coisas andarem. Entendeu? Tem nada em vão, nada por acaso. Uma coisinha que Deus falou, a gente tem que ouvir, entendeu? Aí começa o negocinho a acontecer. Um dia desse mesmo lá em casa, aconteceu um negocinho comigo. Começou o demônio ataca daqui, ataca dali, ataca de lá. Aí eu lembrei, poxa, meu pastor ainda ligou para mim 2 vezes. Deus usou ele na palavra, ele me aconselhou, eu distraída, eu não prestei, na correria, eu estava fazendo aquele negócio, eu estava preocupada, na correria eu não prestei muita atenção no que ele falou. Daqui a pouco começou a dar tudo errado. Aí eu lembrei, caraca, foi isso. E aí eu fui lá e eu lembrei, Deus, perdoa, eu não vejo a confiança que o Senhor falou, eu sei que agora está dando minha companhia, também não era ninguém, não era pastor da minha avó, não, foi eu que não dei a atenção que Deus falou. Ela foi minha. Mas agora, né, a gente tem que considerar. E consertei. Sabe o que aconteceu? A tempestade acalmou. Então, Deus está ensinando a gente. Aí, sabe o que eu botei no meu coração? Não vou fazer muito isso. Agora eu vou vigiar mais. E não é nada tão sério. É justamente isso, buscar Deus. Você fica na correria aqui, você não presta atenção na palavra, não olha direito, isso é uma brechinha. O diabo é só tudo. Quando você está ocupada na correria, o diabo está lá, aquele demônio que saiu
dia, vai voltando devagarinho. Esse está distraído, vamos embora. Entendeu? É sério, você não sabe como é que é ele. Aí vai lá, Getúlio, vai lá, distrai bastante ela lá. Vai, distrai ela, distrai. Aí você está distraído com o negócio, o outro já vai voltando um pouco nele. Então é assim que ele faz. Então eu vou fazer ajeitar um negócio lá em casa que eu não queria ajeitar. Aí a menina, mas a gente não tem que ajeitar, como eu falei na taxa, não quero mexer com isso aí, isso dá trabalho, eu não tenho muito tempo. Mas vamos fazer. Eu fui fazer. O que aconteceu? Eu fiquei muito ocupada naquilo ali. Um pouquinho que você fica ocupado, e está tudo bem. Estou fazendo. Daqui a pouco, quando eu olhei, irmão, já tinha feito uma linha. Já tacava um montão de parede dele. Parede quase correndo. Eu falei, caraca, cara, um minutinho que eu parei de orar. Assim, não parei de diminuir minhas orações, porque eu oro quase o dia inteiro. Eu oro várias vezes durante o dia, eu oro durante a noite, às vezes eu oro durante a madrugada, às vezes eu passo a madrugada orando. Eu oro bastante, só que como eu estava muito cansada, quando eu sentava para orar, eu aí eu não deixei de orar, não, só diminuí. Já foi entendeu? Depois eu entendi, tá bom, o problema sou eu. Não era porque me distraí demais. Eu me empolguei um pouquinho, vou voltar atrás. E aí o que aconteceu? Voltei para o meu posto de oração, de ouvir a palavra com mais paciência, ouvir as preces, que tinha que resolver não sei o quê. Voltei a ouvir a palavra com paciência, voltei a orar, a tempestade continuou. Acabou a tempestade, que faz? O que eu tenho que fazer agora? Aprender que eu não posso mais sair daí. Não posso mais sair desse banho. Eu sou comum se eu sair dela. Entendeu? Então você está pensando que é só você que vem quando se dá mal. Não, eu não. Aconteceu isso comigo. E olha, foi uma luta que eu passei, tá? Caraca, dali não falar não. Depois eu tive que orar o fim para poder consertar a lambança que o diabo fez. Entendeu? E quase que ele leva com ele, é terrível. Quase que ele leva com ele. Não pode mais se afastar de nem porque ele fica só esperando você se distrair, se afastar um pouco da casa dele. Entendeu? Então eu falei, agora então você vai ver. Você não pode pegar a brecha, agora eu vou orar mesmo. Agora você vai ter que sair. E saiu. Entendeu? Nós estamos no meio de uma guerra, gente. Cuidado, guerreiro no meio da guerra. Já pensou um soldado que vai se distrair no meio da guerra? Bala está tudo congelado. E o meu pastor, 2 vezes ele tinha me ligado. Porque assim, eu na correria, uma coisa mais eu ouvi nas peças, e o pastor não costuma ficar me ligar assim, não. O pastor 2 vezes me ligou e falou, Fabi, aí eu falei, tá tudo bem. Eu falei, tá, tudo na paz. Ó, mas a gente nunca deve deixar de orar. Olha só, não sabe, né? O negócio é de orar. Isso é igual você tá no. Você tá no meio de sorteio, no meio da guerra, sei lá, você tem que atirar. De vez em quando você tem que atirar no tiro, senão você já viu como é que vai ser. Tal. De vez em quando você vai lá e faz uma oração. Esse Deus está te chamando para você orar, se distraído. Olha só, certinho. Então Deus fala, você não pode falar, Deus me avisou. Eu não culpo meu pastor, Deus não usou meu pastor para falar, mas eu não prestei atenção, não, Deus não. Entendeu? Por isso que a gente não pode deixar nada escapar da palavra. Entendeu? Eu sei a luta que eu passei depois da oração, para reverter aquela situação de misericórdia. A batalha. Veio, eu estava querendo sair, não. Falei, não, você vai sair, isso, vai ficar, não vai ficar. Entendeu? Então a gente vai aprendendo com nossos erros, pessoal. Você está no meio de uma guerra, você tem que se distrair ali, ficar com uma bagunça do teu lado. Entendeu? Entendeu? Eu sou soldado no meio da guerra, parado. Peraí, eu vou usar um negócio aqui no meio.
fazendo. Entendeu? Então a gente está no meio de uma batalha, a gente tem que vigiar. Glória a Deus, tem que vigiar, porque nem tudo aqui na terra, você possa dizer, está certo, você tem que cuidar das suas coisas, mas nunca deixe Jesus em segundo lugar, ele tem que estar sempre com medo. Você faz o seu dever direitinho com Deus, ouve a palavra direitinho, medita no que ele está falando, ora, aplica o jejuzinho e tal. Você não vai viver fazendo só isso o tempo todo. Aí as suas horas de vagas, você já fez o seu dever com Jesus, aí você vai fazer suas coisas em paz, vai dar tudo certo, vai fluir tudo, entendeu? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, porque você está em comunhão com Deus. Agora você põe Deus em último lugar e vai lá tentar fazer e não dá errado. Entendeu? Vai pintar um troço, a mata de tinta vai cair na tua cabeça. É a experiência que eu tenho com Deus. Você já não está bem, daqui a pouco está chutando aquela lata de tinta com raiva, porque você não orou, você está indo de qualquer maneira. Entendeu? Você botou Jesus lá atrás, aí não está tudo errado. Aí a gente está com Deus ainda. Por que essa vaga está na minha cabeça? Eu não sou do Senhor, mas ele para você não ora, você não pergunta. Esqueceu de mim, mas o quê? Você está indo sozinha? Ou sozinho? Como é que eu vou te guardar? Hã? É sério, gente. Olha, todo dia a gente aprende. Eu aprendo com Jesus, todo dia. Aí, eu acredito que eu ainda não achei a palavra para pregar. Eu vou achar, não Jesus. Então, pessoal, é isso que a gente tem que fazer. Buscar a Deus. Nunca bota Jesus lá no último lugar, não. Isso dá ruim, porque quando eu ensino isso para você, eu não estou ensinando você. Deus até deixa algumas coisas acontecer justamente para ele. A gente aprender e ensinar para o outro. Não vai por esse caminho, não, porque eu deu ruim. Eu passei ali de uma cobra e picou, não vai por ali não. Então eu ensino as coisas que eu também aprendo. Entendeu? Eu também aprendo. Lá no capítulo 18, deixa eu conferir aqui se é 18 primeiro, gente, eu estou achando isso aqui tão... Primeira Reis 18. Então, se eu para mim, eu vou ensinar para você não ir por aquele mesmo caminho, entendeu? Então, eu sei o que é você fazer as coisas para Deus, as pressas, dá ruim. O momento da palavra é um momento sagrado, um momento que você está uma reunião entre você e Jesus. Você tem que sentar ali, ouvir direitinho, procurar entender o que Deus está falando e pedir força a Deus. Deus, me ajuda a colocar em prática. Glória a Deus. Amém? Aí ele está dizendo aqui, ó, lá na primeira Reis 18, lá no 42, primeira Reis 18, versículo 42. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz, também te amo. Acharam aí? Ele está dizendo assim, ó. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu no cume do Carmelo, no monte, né? E se inclinou por toda a terra. E meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Ele subiu para o monte Elias para orar. Por quê? Eu estava falando aqui no começo. Tem coisas na nossa vida que a gente ora e acontece logo. Tem outras que você tem que ser insistente. Você não pode ser aquela pessoa que qualquer coisa se chupa, você desiste rápido. Quando está perto da tua bênção acontecer, você quer saber? Eu quero mais orar. Não, aí você acaba atrapalhando Deus. Você desiste na porta da bênção. Você precisa ser uma pessoa perseverante. Orar. E outra coisa,
coisa que faz. Claro que tudo é no tempo de Deus. Tem coisas que às vezes a gente quer para hoje. Mas Deus sabe que o momento certo não é hoje, é amanhã. Ou o momento certo não é amanhã, depois da manhã. Deus sabe de todas as coisas. E tem outras coisas que não é só você ficar orando toda a vida. Você tem que orar e crer. Porque está escrito lá no livro de Mateus: de tudo que pedir de oração, crendo, o recebereis. Então não adianta também ficar 10 anos orando, mas eu não estou crendo. Quer dizer, está faltando uma coisa. Entendeu? Ali são duas coisas que ele está falando. Vamos botar assim um exemplo. Vamos supor que você queira fazer uma vitamina. Vamos botar uma vitamina de banana. Tem gente que faz uma vitamina de banana e ela não gosta de açúcar, não fica muito doce. A banana já é doce, sim ou não? Aí você vai fazer uma vitamina de banana, você vai utilizar 2 ingredientes. Qual os 2 ingredientes? E um leite. Aí você quer fazer uma vitamina de banana, mas você põe só o leite. O que vai acontecer? Não vai sair uma vitamina. Pelo menos você vai bater o leite tudo. Para fazer a vitamina, você vai ter que botar os 2 ingredientes, a banana e o leite. E lá está escrito o seguinte: tudo que pedir de oração, crendo, quer dizer, orou e creu, são 2 ingredientes. Entendeu? Eu só oro e não creio, então estragou a vitamina, só tem um ingrediente. Ou então eu creio, mas eu não oro. Tirou o ingrediente, tem que ser os 2. Orando, crendo que recebereis, tereis. É 2 coisas que você tem que fazer junto: orar e crer. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E saber ser perseverante. Às vezes você já orou, o pastor já estou orando há anos, eu estou cansada de orar. Quando você está meio cansada de uma situação, você tem que pedir a Deus para renovar as suas forças. Lá no livro de Isaías, está escrito o seguinte: o Senhor, ele dá força aos que estão cansados e renova o vigor daqueles que não têm vigor. Você tem que pedir força a Deus e crer. Deus sabe até onde você suporta. Deus não vai dar nada que você não consiga suportar. Se Ele vê que você perdeu suas forças, não dá mais para você, Ele vai tomar frente. Ele fez isso com Josafá. Josafá disse assim: em nós não há mais força perante essa grande multidão. Entendeu? E também nós nem sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos. O que Deus fez com Josafá? Josafá, nessa peleja não tereis mais que pelejar, agora você vai descansar, porque você não dá mais, agora quem vai resolver sou eu. Você sabe até onde é o limite da pessoa, até onde ela suporta. Então dali para lá não dá mais, vai descansar. Sou eu que vou resolver agora, entendeu? Sim ou não? Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele disse assim, e Acabe subiu, ele foi ao Monte Carmelo e meteu seu rosto em seu joelho e disse: seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Deus, ele falou: vai lá, olha lá para a banda do mar, vê lá se está vendo algum sinal de chuva, porque eu vou orar para chover. Só que o rapaz foi lá, olhou, olha, tem agora nada. Não tem como você ora por uma situação, você vai lá olhar. Nada. Você ora pela mudança de alguém, você vai olhar. Nada. Eu sou a mesma coisa. Você ora pela sua prosperidade, quando você vai lá olhar o extrato, nem um centavo. Caiu nada da conta. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. E se inclinou por terra
para a boca do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Preste bem atenção. Ele orou a primeira vez, vai lá ver nada. O Elias orou a segunda vez, nada. Vai lá ver, olha, ainda nada. Orou a terceira vez, nada. A quarta vez, nada. É onde a pessoa vai começando a ficar cansada. Poxa, mas eu já orei, eu já busquei, o Bernardinho não muda de jeito nenhum. Minha história não muda, não é possível, gente. Não deixe de orar, seja uma pessoa perseverante. Tem coisas que você ora e acontece logo, mas tem coisas que é como se fosse tem oração que é como se fosse uma semente. Você foi lá e plantou ela. Sim ou não? Plantou. Você fez aquele pedido a Deus. Todo dia você vai ali e rega. Todo dia você lembra a Deus. Deus, o que eu te pedi? Você vai regando. Uma semente, ela não nasce da noite para o dia. E às vezes você para de orar, para não orar mais pela semente, não. 10 dias que eu oro, vem aqui, não tem nada, mas ela está germinando por dentro, pessoal. Até ela sair lá de fora, você viu um brotinho, ela já criou raiz lá dentro. Então Deus, ele trabalha no silêncio. Oculto. Às vezes ele não fala nada, parece que nada está acontecendo. Silêncio de Deus. Meu Deus, dá a impressão que aquilo nunca vai acontecer. Às vezes dá a impressão que Deus nem te ouviu, não está. A verdade é essa. Parece que o seu céu está de bronze. Parece que o seu dia nunca vai chegar. É a impressão que está aí. E todo mundo já foi abençoado, está dormindo você. Às vezes você fica pensando, pô, Deus não é possível. Bernardinho conseguiu esse grosso, Bernardinho, eu estou aqui na fila, lembra? E a minha hora que vai chegar. Às vezes a gente fica assim, não sei se Deus esqueceu de mim aqui, não, porque eu não está vivendo, sei lá. Só eu que me esqueceu de mim, não é possível. Você estava lá na frente da vida, de repente você volta lá para o último. Você entendeu? Dá a impressão que não. Às vezes parece até que eu me implicância com você, porque não é possível, só eu, gente. O que acontece? Só acontece essas coisas comigo, não é possível. Na Deus, ele tem um jeito dele. Você tem que aprender. Às vezes Deus faz isso para você aprender a confiar nele. Para você aprender, ó. Enquanto você está preocupado só com o que você quer, Deus está preocupado em formar o seu caráter. Ele tem que ensinar você a não ser ansioso, tem que ensinar você a não ter medo, tem que ensinar você a perseverar, tem que ensinar você a esperar a prova da nossa fé e paciência, tem que ensinar você a não desistir. Deus está forjando o seu caráter. Às vezes ele fica quietinho, não dá um sinal, nada, para ver o que você vai fazer. Você vai se desesperar, arrancar os cabelos, você vai desistir de tal balde, ele fica só te observando, para ver como é que você está. Outro dia, uma vez eu ouvi uma pregação eu acho que foi do João Vitor Palharim. Eu acho que não foi uma pregação, acho que foi aquele negócio que ele fala, parábolas, né? Que ele disse sobre a mamãe águia. Como que a mamãe águia ensina o filhotinho a voar? Que ele pega o filhotinho, do bico, né? E leva numa alturinha pequena. E aí o que ele faz? Ela faz, ela solta o bichinho. Aí o João Vitor que sabe contar melhor, né? Ele já está acostumado com isso. Aí ele estava dizendo que o bichinho fica desesperado, o bichinho pensa que vai morrer, que vai cair no chão, vai ser estraçado, ela vem com o barco, pega ele. Aí vai fazer. Hello, moto. Só que cada vez ela vai levando mais alto. Cada vez ela vai levando mais alto. Chega lá no alto, solta ele. O bichinho vem desesperado, batendo as asinhas. Mas isso é para quê? É para ensinar ele a voar. Porque ela não vai poder ficar pegando comida toda a vida para ele. Ele vai ter que aprender a se virar sozinho. Ele vai aprender a voar, passar uma
ansioso, muito desesperado, você desiste em cima da hora. Lembra aquele povo de Israel? O povo de Israel, eles desistiram na portinha da terra prometida. Caleb e o Josué não, eles foram perseverantes. Por isso que Deus até falou, porque eles persistiram, insistiram, né? Perseveraram e me seguiram. Eles vão entrar. Quer dizer, entrou, ele foi paciente, foi perseverante. E os outros desistiram na porta da mesa. Entendeu? Então, às vezes tem coisa que Deus vai ensinar você a ser uma pessoa que confia mais e às vezes até buscar mais a Ele. Porque às vezes você, com um problema, você já se afasta de Deus, imagina se estiver tudo bem. Tem gente que é assim, se a pessoa com um problema, ela já vai se deixar, ela já vai se afastando, imagina sem problema, ela vai sair. Pastor, mas que é isso? Eu posso provar você na Bíblia. O Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um probleminha com ele, entendeu? Espinho na carne. Ele disse que já tinha orado 3 vezes e Deus não tirou dele. Então, assim, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas lá na frente, Deus tirou aquele espinho. Aquele espinho ali, ele fazia ele buscar Deus. Às vezes tem coisa na sua vida que Deus já era para ter tirado, já. Só que se tirar aquilo ali, você não vai buscar Deus, você vai relaxar. Então, de vez em quando, ele deixa te dar uma espetada. Ai, meu Deus, não vou buscar Deus. Você está entendendo? É mais ou menos assim. É igual quem gosta de frango, sabe o que eu estou falando. Não tem gente que bota um pauzinho assim na frango para apoiar ela, até ela ficar durinha, a raiz dela ficar durinha, aquela coisa toda. Chega uma hora, é como se fosse uma bengalinha da franga. Chega uma hora que ela fica durinha, não precisa mais daquilo ali. Você vai e tira aquela varetinha. Às vezes Deus tem que deixar o próximo desse. Você está apoiado ali. Se tirar aquilo ali, a bichinha cai. Porque você ainda não se fortaleceu, você não está firme. Então tem que ter uma coisinha que provoque você buscar Deus, entendeu? Você está lá, você está esquecendo da vida, está esquecendo de Deus, o próximo vai te pedir, sai, meu Deus, vou para a igreja. Aí eu tenho que buscar Deus, entendeu? E o Paulo, ele tinha um espinho na cara. Lá na frente, Deus tirou, mas naquele momento, Deus não podia tirar. Porque aquilo que fazia o Paulo buscar Deus. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nas nossas bênçãos, sim, mas você também tem que prestar atenção no que Deus quer de você. O que Ele está tentando te ensinar? Você tem que entender isso. Para você confiar mais, para você buscar mais a Ele, para você prestar atenção nos mandamentos, obedecer melhor, alguma coisa Ele está te ensinando. Glória a Deus. Então, Ele está dizendo aqui, ó. E ele mandou ela 7 vezes. Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta, foi a quinta, foi a sexta, nada. E eu fico admirada também com a fidelidade desse obreiro dele. A paciência desse obreiro. A pessoa, se eu subo lá em cima do monte das ovelhas, fulano, vai lá embaixo e desce. A pessoa subir aqui, não tem não, vai lá embaixo de novo, 7 vezes. Hã? E ele foi. Ele foi, voltou. Aí, ó, e sucedeu que na 7ª vez, não foi na primeira, não foi na segunda, já pensou se ele desiste? Hã? Se ele desiste na primeira, se ele desiste na segunda, se ele desiste na terceira, sei lá, na quarta, na quinta, se ele desistisse, deixa eu te explicar o que aconteceu, eu morri em geral, até ele capaz de morrer, porque estava uma seca na terra. Não tinha água, os bichos estavam morrendo de fome, não tinha comida. Se ele desiste, eu morrer pouco duro. É igual você. Você tem que prestar atenção que se você desistir, quem vai junto com você? Não é só você sozinho. Se você desistir, quem é que vai junto com você? Eu já passei situações na minha vida que eu não parei de desistir. Mas eu fiquei pensando, se eu desistir, tem a minha família,
de Deus, as ovelhas que Deus confiou a mim cuidar, o que vai ser das pessoas? O que vai ser da minha família? Pastora, se você dirigir, Deus bota outro lá, mas por que Deus não botou outro no lugar de Moisés? Tinha que ser Moisés. Não? Veio uma irmã me pedir oração. Eu acho assim, sabe? É a minha opinião. Eu acho uma maldade muito grande do ser humano quando eles não oram pelo seu pastor e pela sua pastora. Isso é uma maldade. Porque a responsabilidade do pastor e de uma pastora é muito grande. E o Moisés era o homem de Deus, era um profeta. O povo precisava das orações de Moisés, porque quando Moisés abaixava lá o braço, o povo de Israel, eles venciam quando Moisés levantava o braço. O povo precisava de Moisés. Se ele abaixasse o braço, o povo perdia. Se ele levantava, o povo vencia. Entendeu? E aí, só que uma hora o braço de Moisés cansou e Moisés precisou do povo para segurar o braço dele. Então a igreja é um orando pelo outro, o pastor orando pelos membros orando pelo pastor. É uma maldade muito grande quando a pessoa não ora. E aí teve uma determinada igreja aí, que eu não estou citando o nome, que o pastor daquela igreja caiu. Entendeu? Ele estava lá na igreja lá, o que aconteceu? Eu não sei, eu acho que a esposa dele tinha falecido, né? Ele era viúvo e ele estava fazendo a obra de Deus e tudo, só que ele acabou se apaixonando por um membro da igreja. Começou a ter um caso com a mulher, com o irmão, diabo. Olha, acabou com a igreja. Acabou com a igreja, foi embora, foi mau escândalo. E o que acontece? Até hoje, tem um montão de gente que era para a igreja dele, disperso. Eu vejo sem pastor, sofrendo, até hoje. Entendeu? Olha o que o diabo fez. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que orar. Eu oro para esse pastor todo, mas ele não estava ali, ele foi embora, só que acabou a igreja. Acabou a igreja. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui, ó, que é responsabilidade. Se Deus deu um povo para você cuidar, você tem que buscar Deus, você não cair na tentação. Se você cair na tentação, você derruba um montão de gente com você. Para, Deus abençoe. Você acaba derrubando um montão de gente para você, não é só você que vai cair. Você está entendendo? Se você cai os que estão na sua responsabilidade também. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: eu ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Então, se você tem um chamado de Deus, você pensa em desistir, você tem que pensar o que vai ser das pessoas que Deus dependem de você. Da sua fé, que depende depende das pessoas que Deus colocou na sua responsabilidade, da sua família, as pessoas que Deus botou você para você cuidar espiritualmente. O que vai ser dessas pessoas? É isso. Não é só você, entendeu? Sim ou não? Isso que você tem que pensar direitinho antes de desistir, de abrir mão. O que vai ser das pessoas? Não é só você que vai, não tem muita gente que vai junto com você. Sim ou não? É igual aquelas pecinhas do dominó, quando você abre o dominó assim, ó, aí você dá um petelecozinho e cai aquelas pedrinhas todas. Aí você desiste, você para no meio do caminho, ou você erra o alvo, vai a sua família, vai todo mundo que depende da sua fé, vai cair todo mundo. Não é só você sozinho, você tem que pensar nisso. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem com a mão de um homem e subiu no mar. Então disse ele: sobe, disse a Acabe, que aparelhe teu carro e desce,
para que a chuva não te apanhe. Não é isso? E sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens do vento e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre o Elias, o qual cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos dar uma paradinha para você entender. Ele não desistiu a primeira vez. A chuva só veio cair, ele já tinha orado 7 meses. Se ele desiste na segunda, na terceira, na quarta, não teria caído aquela chuva. Preste atenção. Não é só ele que ia ser prejudicado, era todo aquele pessoal, irmão, porque tinha uma seca. Você entendeu? Se ele desiste, talvez ia morrer todo mundo, não tinha mais comida, os bichos já estavam morrendo, estava tudo seco, já não tinha 3 anos que não chovia na terra. Se ele desiste de orar, se ele não fosse perseverante, se ele não insistisse, não é só ele que ia ser prejudicado, ia prejudicar todo aquele povo. É igual você, se você não é uma pessoa perseverante, se você desistir no meio do caminho, não é só você que você vai estar prejudicando, é a sua família, as pessoas que dependem de você. Entendeu como funciona? Por isso que a gente não pode desistir, por isso que a gente tem que ser perseverante, a gente tem que insistir. Tem coisa que acontece igual, tem outras que você precisa perseverar, insistir, buscar, orar. Ah, pastor, mas eu já orei, eu orou 7 meses. Foi uma vez só, nem foi 7 meses que ele orou. Ele disse o seguinte, vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus. Olha o que ele disse aqui, ó, lá no livro de Mateus. Lá no livro de Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, 7. Ele está falando aqui, ó, olha o que ele está dizendo aqui, a vontade de Deus, não é isso? Tipo, ele está falando, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Não é isso? E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Vamos dar uma paradinha aqui. Você já foi na casa de alguém que você precisava falar muito com aquela pessoa? Fulano, ninguém te atendeu. O que você fez? Foi embora? Você estava precisando falar com a pessoa. O que você fez? Você foi embora? Ô fulano, você insistiu em bater, não é? Tem gente que às vezes vai lá em casa, eles não sabem, tadinho, que a campainha é mal barulhão. Então se tocar, a gente vai ouvir, mas a pessoa não sabe, ela mas toca a campainha várias vezes. E a pessoa quer falar comigo, então ela insiste em bater. Ela insiste em tocar a campainha. A mesma coisa você tem que insistir com Deus. Você está entendendo? Mas já tentei uma vez, tenta de novo. Pastor, já tentei 1000 vezes, então tenta 1000. Você não pode desistir. Você desistir não é só você, pessoal. Que está em jogo, tem outras pessoas, tem a sua família. E aí? Não? Sim ou não? Então, é isso que Jesus está ensinando. Você não desistir e ser perseverante. Às vezes, e outra coisa, às vezes quando você está prestes a desistir, Deus sempre usa alguém para falar com você. Deus não está dentro da tua vida. Está entendendo? Às vezes você está pensando, pastor, a pessoa marcar de jogar toalha. Falei a última vez que eu fiz, mas Deus está falando para você. Lembra do Pedro? Pedro já tinha jogado a rede para pescar a noite toda. De manhã ele estava lavando a rede, já estava cansado. Vai ver que isso aqui estava tudo colorido. Um sono, a noite toda tentando pescar.
redes para ir embora, Jesus chegou lá e começou a pregar. E aí, o que aconteceu? Jesus virou para ele e falou: Pedro, vai lá, pega a sua rede, lança a sua rede no mar para pescar. Gente, ele tinha acabado de ir no mar, ele tinha tentado a noite toda. Ele podia falar: aí, Jesus, ó, não vou voltar mais ali, não tem mais nada, não. Ele está a noite toda tentando ali. Mas sabe o que ele falou? Nós tentamos a noite toda, não conseguimos apanhar nada. Mas por quê? Tu mandas, nós vamos te jogar nossa rede. Aí ele foi lá na sua rede. Gente, mas tem tanto peixe, um milagre grande na vida de Pedro. Mas quando que ele conseguiu pegar esses peixes, todo esse milagre que aconteceu na vida dele? E também ele estava prestes a desistir. Ele já estava cansado, já não dava mais nada, mas Deus usou lá Jesus para falar com ele, ele obedeceu e a história mudou. Às vezes, quando você está prestes a desistir, você acha que não dá mais, Deus está falando com você, é aí quando acaba a sua esforço que entra de Deus. Quando você acha que acabou tudo e não dá mais, aí é que Deus entra. Ele fez isso com Josafá, quando ele viu que Josafá não tinha mais força, que acabou as forças de Josafá, e não ia dar mais para Josafá, o que ele falou para Josafá? Essa peleja não tereis mais peleja. Parai, ficai de pé e veja a salvação do Senhor. Glória a Deus, às vezes você está prestes a desistir na portinha da sua bênção. Está faltandinho assim, ó, mas no mundo espiritual você está vendo que está faltando um pouquinho assim, você está prestes a desistir. Está igual aquela história do cara que foi. Você já conheceu essa história do cara que foi escalar no gelo? Aí escureceu, ele pendurado lá naquela corda lá, e já estava escurecendo. Ele começou a ficar desesperado, começou a orar, achando que ele estava muito alto. E aí, se ele passasse a noite ele pendurado naquela corda, ele ia morrer congelado, porque ele estava numa cratera de gelo. E ele começou a orar: Deus, me ajuda a sair daqui, me ajuda a descer daqui. E uma voz falando para ele: ó, solta a corda. Não, mas se eu soltar a corda muito alto, vou morrer, não sei o que. E aquela voz falou: solta a corda. Solta a corda. Ele não quis soltar a corda de jeito nenhum. Aí, quando foi de manhã, clareou o dia, ele estava morto lá, congelado, no cantinho assim do chão, da corda do chão. Ele estava pertinho do chão. Mas ele não confiou em Deus, não soltou a corda, você está entendendo? Aí você está no trilho assim para ser abençoado, você está pensando: você lutou tanto, na hora da bênção você desiste. Igual o povo de Israel. O povo de Israel, eles ficaram, eles andaram 40 anos no deserto. Passaram aquilo tudo na portinha da terra prometida e eles desistiram. Só entrou o Caleb e Josué porque eles fizeram o quê? Deus falou, porque eles perseveraram. Então você tem que vence quem persevera, gente. Já começa desde a barriga da notícia, entendeu? Só vence quem persevera. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos fazer uma oração para a gente ir embora muito tarde. Oh, Jesus, preciso pegar. Tem como você pedir ele para mim? Tá, agora eu coloquei no lugar. Tá, por favor. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal? Vamos fazer uma oração? Amém? Segura essa palavra, esse conselho de Deus e deixa Deus operar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus opera através da palavra. Se eu ouviu, creu, então o milagre vai acontecer. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua presença. Oh Deus, agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu tenho orado, Pai, a favor de cada uma dessas pessoas, todos, Pai, estão aqui, Face, Pai, pedindo ao Senhor, que o Senhor me ajudasse essa pessoa. De repente, Pai, essa pessoa pode estar passando uma coisa e ela estava prestes a desistir de tudo. Talvez pensando em desistir do casamento, desistir das bênçãos, desistir
nos propósitos do Senhor, nos sonhos, ou até mesmo para desistir da própria vida. Tem gente que às vezes só desiste, eu vou tirar minha vida, eu vou acabar com tudo. Mas não é isso que o Senhor mandou a gente fazer. O Senhor mandou a gente perseverar, crer, acreditar. E o Senhor disse, tudo é possível que crê. O impossível para o homem é possível para o Senhor. Por mais difícil que pareça, o que essa pessoa está passando, não é impossível para o Senhor. O Senhor pode reverter, o Senhor pode mudar tudo na vida dessa pessoa. Por isso eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor faça um milagre na vida dela, Pai. Seja lá o que for, que o Senhor venha mudar tudo que essa pessoa está vivendo, o Senhor venha transformar. Pai, essa pessoa que está cansada. Pai, cansada às vezes de tentar, cansado de sofrer, cansado de não ver as coisas acontecendo. Ajuda essa pessoa, Pai. Oh Deus, que o milagre dessa pessoa venha acontecer, Pai. Ela veja a glória do Senhor. O Senhor disse, creres, verás a glória de Deus. E o seu nome seja glorificado, Pai. Seja glorificado na saúde, seja glorificado no casamento, na prosperidade, na vida espiritual. Pai, em todas as áreas da vida dessa pessoa, Pai. E Pai, em nome de Jesus Cristo, eu vou paralisando a ação de todo mal, exigindo que saia em nome de Jesus da mente, da alma, do espírito, da saúde, da prosperidade, do espírito, da família, do casamento, da fé dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal e exijo que saia. Pai, em nome de Jesus, ajuda. Muda a história dessas pessoas, Pai. Eu também consagro, Senhor, ali, esse cálice da saúde que está sendo ali preparado, aonde eu peço, Senhor, que o Senhor põe o seu poder, não só no cálice, mas na água que essa pessoa também colocou em casa, e toda pessoa que beber seja curada de todo tipo de doença, não só física, mas na alma, no espírito, como depressão, ansiedade, insônia, outros tipos de mal que ataca o espírito da alma da pessoa, que ela seja liberta. Em nome de Jesus, o Senhor também receba aí os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar, lembrando da sua promessa. O Senhor disse que me honrarei. Pai, cubra do teu nome sagrado e leve em paz em nome de Jesus. É assim que eu estou abençoando cada um deles e declarando curado. O seu nome agora vai ser glorificado na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E graças a Deus. Pessoal, preste atenção. Eu acabei de pregar sobre isso. Jesus falou, tudo que orardes, pedis de oração, crendo que recebereis, pelo eis. Então você vai tomar um cálice da saúde, toma de qualquer maneira, tomei um cálice, eu estou ensinando. Você tem que tomar crendo. Isso aí tem poder para destruir câncer, para destruir todo tipo de mal. Glória a Deus, amém? Então toma com fé, com fé. Eu creio no milagre, eu creio. Glória a Deus. Deus só quer que você creia, gente. Tudo é possível que creia. Às vezes a gente dificulta, a gente pensa que a gente é um ritual, uma coisa que gente crê. Tudo é possível que creia. Glória a Deus. Pega aqui o seu cálice da saúde, toma. E glória a Deus por isso. Amém? E vamos na paz do Senhor. A gente deseja envolver seus irmãozinhos. Se vocês quiserem falar comigo, vou estar aqui na frente. Seu nome é qual, filho? Jéssica, a primeira vez que você